Hoje é dia 5 de abril, estamos aqui na casa da Mônica e do Antônio, em Santa Cruz, em Areia Branca, numa cerimônia que é a despedida do nosso irmão Pedro, que está indo para vida consagrada, comunidade de vida, Shalom, para São Paulo. Ela falou assim, muito obrigada pelo seu ser. E eu costumo dizer assim, muito para as mães, né? Dói. É uma dor, a dor do parto, né? Agora vai ser o corte do cordão umbilical, né? Então assim, quando a gente pensa em doar, a gente fica assim, nossa, vou perder meu filho para a igreja, vou perder meu filho vai embora, eu não vou ter netos, eu não vou ter netas. Não, eu não penso dessa forma. Eu penso assim, Senhor, ele não é meu. As minhas filhas não são minhas. Tu só me deu para administrar. O que o servo bom ele faz? Ele administra bem. O servo mau, administrando mal, o que ele faz? Ele perde toda a graça de Deus. E assim, uma coisa que, uma vez um diretor espiritual que eu tive, o Padre Ali, na minha paróquia de Onis, quando eu estava como vocês, né? Não era casada, eu era namorada do Caio. E ele chegou para mim e falou assim, Mônica, o que Deus te der, você tem que pensar da seguinte forma, não é seu, mas Deus, o que Ele vai te dar, oferta a Deus, né? Então, uma música que eu tenho muito na minha vida é aquela, uma oferta de amor, sacrifício de amor. E, gente, que é isso? Então, assim, essa música, ela fala muito pra mim, até em oração, porque eu estou ofertando o que Deus deixou comigo. Eu tenho certeza, assim, vai doer? Pô, com certeza. Estou chorando? Caramba! Mas a alegria está muito grande. Eu falei mas uma coisa assim interessante é que eu falei para o Senhor assim, Senhor, leva o que é teu e traz os que são para eu cuidar também. Tem uma galera aí que já está até aqui em casa, assim, encaixada. Aí o pessoal, os meus filhos emprestados podem levantar a mão aí? Pode levantar. Opa, claro! Quarto do Pedro, hein? Respeito mais velho. Já tem assim, uma lista, né, de pessoas querendo quarto, né? Mas aí quando chega que vai dormir no quarto, a pessoa quer ir para a sala para doar, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu agradeço muito a Deus pelo sim do meu filho, né? E o sim do meu filho é uma alegria, como eu falei para o Cosme, né? É uma alegria muito grande, né, Cosme? É uma alegria muito grande. Não é o primeiro que vai sair de casa. Então, assim, muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Os amigos da turma do Pedro que hoje estão aqui, eu agradeço muito a vocês. Pedro falou, eu quero a turma do Pedro ali. Tem gente que falou, 801, Sala da Rocha, 601, entendeu? E assim, hoje Shalom, hoje a gente vê Santa Cruz radiando de vocações também, né? Como diz o Theo, né? A Grega Zona Oeste, lá do centro do Rio. Aí vem o pessoal de Realengo, a Bahia, o Queria agradecer duas pessoas muito assim que
que eu vejo assim, muito a formação do meu filho com essas duas pessoas, que é o Paulo, filho, e o Cosme. São pessoas que o Pedro fez muito meu filho crescer, né, na fé, naquilo que o Pedro hoje é chamado, na vocação dele, né, que Deus tem para ele. Gostaria de deixar a Ivane falar, porque... Eu? Gente, olha só, eu não tenho nem muita coisa pra falar. Assim, a Mônica já disse quase tudo, assim, né? É como ela falou, né? É uma oferta, né, que a gente faz, né? O Luiz Fernando já tá lá no seminário, meu outro filho, a Mônica falou, né? Os outros também. Assim, como ela tava falando, eu já tô chorando, né? Eu tô falando pra todo mundo. Qualquer intervalo que tem, eu choro. Deu um intervalo, eu não tô com ninguém, eu tô chorando, entendeu? Mas, assim, é uma felicidade muito grande. Por quê? Porque eu vejo que a minha filha está feliz. E eu vejo, assim, que é a vontade de Deus. Né? E eu aprendi que a gente só é plenamente feliz quando a gente faz o quê? A vontade de Deus. Então, a felicidade dela, né, é a minha felicidade, né? Então, assim... É fácil, as pessoas olham assim e falam assim, nossa, mas você, 2 filhos, um seminarista, né? Agora vai ter uma missionária. Não, gente, não é fácil não, mas é pra Deus. Como a Mônica disse ali, eu também penso da mesma maneira, né? Os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são o quê? De Deus. Deus nos dá pra gente poder o quê? Administrar, né? Conduzir a vida deles, né? Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus também pela vocação, né? Da Carol, por ela tão nova, né? Isso pra mim também, assim, me edifica muito. É um testemunho pra minha vida. Minha filha com 17 anos, né? Dar esse sim pra Deus, né? Se despojar da família, dos amigos, da casa dela, sair, né? Do lar dela, de tudo, deixar tudo também, né? Pra o quê? Pra ir em prol dessa missão que Deus tá dando pra ela, né? Que é viver em prol de quê? De evangelizar. Né, em prol da humanidade, né? Então, assim, esse sim, né, da Carol, como do Pedro também, pela idade do Pedro, né, também novo, assim, eu olho assim, eu falo, Senhor, eu glorifico a Deus, porque, né, pessoas às vezes com mais idade não conseguem, né, se desagarrar, se desapegar, né, das coisas do mundo, e eu vejo assim, eles tão novos, assim, vão crescer muito essa maturidade de aceitar, né, a vontade de Deus, o que Deus tem para eles, né? Então, assim, a felicidade da minha filha é a minha felicidade. E, assim, eu como mãe, eu fiz os meus questionamentos, né? Humanamente falando para Deus, né? Se eu deveria assinar, porque ela é menor de idade, né? E, assim, Deus me respondeu, até brinco, né? Que Deus não fala, né? Deus foi até direto, rapidinho. Deus respondeu no mesmo dia, né? Foi assim, então, assim, Deus me mostrou, assim, me deu plena certeza, né? Então, a Carol tá saindo daqui sem... O Pedro terminou o ensino médio, né? A Carol não terminou, a Carol tá no 3º ano, né? Então, trancou a matrícula, vai terminar. Mas Deus me deu tanta confiança, tanta certeza de que é a vontade dele, né? Que eu entendi o seguinte, se ele tá levando a Carol agora em missão, né? Pra fazer a vontade dele, porque ele tem algo pra Carol que ninguém sabe. É só ele que sabe. Então, assim, porque ele me deu uma resposta para confiar plenamente. Né? Então, assim, eu agradeço também a todos que estão aqui, né? Despedida do Pedro, a Mônica, né? Abriu aqui para falar, a Carol também junto nesse dia envio dos dois, né? Mas, assim, eu louvo e agradeço a Deus mesmo, né? E agradeço também aqui, né, ao Tiago, ao Cosme, a Andressa, que não está aqui, a Bianca, né? Todos aqui, porque a Carol começou, o Pedro participa lá no Via Brasil, a Carol participa aqui. Então, todos, assim, de uma maneira, né? Ou de outra, assim, foram conduzindo a Carol, né? Foram orientando. Sem contar. Então, assim, para esse crescimento dela, né? Na vocação, esse direcionamento, né? Ela na evangelização, na noite de louvor, então participa disso, daquilo, né? O direcionamento. Então, eu quero agradecer ao Cosme que está aqui presente, ao Thiago. Tem mais alguém aqui? Assim, a agradecer, né? Porque foram conduzindo, né? Pra ela nesse caminho. Então, assim, eu louvo, né? Eu acho que a gente tem que louvar e agradecer a Deus
Tô chorando, como eu disse nos intervalos, qualquer intervalo, se eu ficar sozinha eu choro, né? Mas assim, é um choro de felicidade, um choro, é como a Mônica falou, né? É uma dor do parto. É aquela dor que a gente, a mãe, a gente que é mãe, a gente sente falta de abraçar o filho, de beijar o filho, né? Mas a gente sabe, tem plena certeza de que eles não vão estar aqui, mas vão estar em missão fazendo a vontade de Deus, né? E como a Mônica disse, né, que Deus fala comigo o tempo inteiro sobre isso, muitos filhos virão. Deus só fala isso pra mim, né? Muitos filhos virão. Muitos filhos virão. Então que venham, né? Esses filhos, né? Então chega. Já colocaram ali um papelzinho pra mim do tempo acabou. Gente, eu acho que assim, o pai, Pedro, quer falar. Quer falar que está coçando por lá. E a Salete aqui também, que tem algo a falar. Vou te chamar embora. Todos querem falar. Eu queria que vocês... Isso aqui que estão aqui, Tiago, Cosme, Paulo. Ele não falasse do Pedro, mas eles veio falar o que Deus faz, né? O que Deus faz para que tantos jovens sejam tão alegres. Né? Para as pessoas sentirem assim, o que a comunidade Chama tem? O que a comunidade Chama tem de tão enriquecedor que a gente vê jovens alegres sem precisarem beber, sem precisarem fazer nada demais. Então o Caio vai falar, depois eles falam. Fica com essa não. O que eu vejo assim, essa história começou há muito tempo atrás, né? Um testemunho do meu amigo Antônio aqui, que é o coordenador da comunidade lá, Filho de Sião, mora em Jardim América, né? E participava de um grupo de orações de Igreja Geral, né? Então Deus tocou comigo no meu coração, quando eu tive um encontro pessoal com Deus, na hora da renovação. Eu, na verdade, algo diferente na minha vida, tive uma vida de oração. E senti, como se fala renovação, falando bem, senti uma diferença na minha vida, nesse encontro com Deus. E daí começou a minha história de caminhar no grupo de oração. Minha história começou dentro de uma comunidade chamada Dia de Diácono na Igreja Geral. E lá eu fiquei 10 anos. E era uma comunidade de aliança. E daí nós fomos crescendo juntos, né? Um dia eu e o Antônio orando lá, né? A gente orando na igreja e estava sentindo a necessidade, né? Confirmar, já estava com 6 anos, querendo fazer a vontade de Deus. Mas antes disso, eu falei, será que meu chamado era para ser religioso? Aí eu entrei nos capuchinhos, fiquei discernindo, falei, não. Né? Eu falei, eu senti que era para casar, né? Então rapidamente, pensamento muito rápido, né? Deus colocou no meu coração, então comecei a caminhar, um dia orando, falei, poxa, aí falou, poxa, eu quero tanto namorar e falar para mim. Eu falei, tá bom, vamos lá, você pede uma promoção, eu quero falar para mim. Então eu comecei a orar, eu falei, eu quero uma morena, eu quero quando deitar, não me assuste, eu fiquei brincando, né, Antônio? E nós fomos falando, eu quero assim, eu gostaria de ajudar ela a crescer espiritualmente. Em menos de um mês, conheci a Mônica, em menos de 2 meses, eu também quero um carro, em menos de 2 meses, eu me deu um carro. Né? Então foi uma prova de fé, ele está aqui, e daí começou toda a nossa história, né, de vida. Isso eu vou falar aqui para vocês. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, espera o Senhor, Deus faz a obra. E a verdadeira felicidade que a gente encontra é quando a gente faz a vontade de Deus. Vamos fazer o que for, pode formar o que for. Mas se não abrir o coração para Deus, ele não for fazer a felicidade. E eu vi isso na história do Pedro, né? Ele crescendo. Quando ele se sentiu realmente chamado, porque o Pedro, eu e Mônica trabalhava viajando em vários locais, né? Deus nos usando, ele trabalhava. Só que o que aconteceu? Na história do Pedro, eu vejo assim, foi um crescimento, uma coisa especial. Né? Deus veio tocando na vida dele e ele quis. De repente falou assim, queria entrar para a comunidade de Shalom, né? Aí eu falei assim, é isso mesmo? Né? E queria me responder. No momento que eu comecei a conversar com ele, eu comecei a sentir essa confirmação no meu coração desse chamado. Até no dia que eu recebi a resposta, eu senti no meu coração que era a vontade de Deus que ele fosse totalmente dele, né?
Isso eu senti paz no meu coração. Vocês estavam ansiosos aqui, eu não estava tranquilo, porque Deus falou no meu coração. Como pai, eu sentia falta. E eu olhando para cada um aqui, eu vi a história dele. Eles falam assim, eles viram, na verdade, a história dele já. Boa parte deles ali, né? Eles só estão ali. Certo? Guilherme, Thales, Leonardo, Bia, todo mundo, Bruna, uma turma. Então você vê que bastante gente veio crescendo. E o Pedro, quando ele foi pequenino, nós fomos lá em Fortaleza, ele, só que eu não lembro, eu tinha uns 4, 5 anos, começou a faculdade de Shalom. E lá nós voltamos a trabalhar para Deus. Nós, o pessoal voltou para Deus, nós voltamos a trabalhar, nosso amigo estava lá, ele fundou um grupo de oração em Olinda e nós voltamos a trabalhar aqui. Né? Então, para mim é uma alegria muito grande ver que vocês fazem parte da história do Pedro. E tem 2 anos, eu fui em Fortaleza, e foi em Fortaleza, né? E dali a gente começou uma nova história, veio, foi lá, participou do Aleluia, né? Depois participou do congresso no Rio, aí teve a campanha que começou a chamar Carol, Felipe, todo mundo, aí foi conhecer todo mundo, e daí veio, aí o Corre veio morar em Jesuíta, aí o Marcos Lázaro morava lá e começou a montar um monte de grupo. E Deus veio dando filho. Então, quando a gente se abre a Deus, cada um de vocês vão lançando a semente na vida da sua família, dos seus amigos, né? O Shalom é isso. Ele lança a semente e abre a vida para missionários, pessoas que estão despojadas para trabalhar para Deus. Né? Não tenham medo, né? E Deus quer fazer o melhor na vida de vocês. Né? Quando a gente abre o coração para Deus, Deus quer sempre o melhor. Eu fiquei, tipo assim, eu fico preocupado quando a pessoa trabalha, isso aqui, você vai ter o dinheiro para trabalhar. Mas quando a pessoa entrega toda a vida a Deus, eu não tenho preocupação. Porque eu sei que Deus vai deixar faltar. Eu sinto no meu coração que vai passar por, pode até necessidade, vai sofrer, talvez as coisas têm que passar realmente pelo Evangelho, lutar. Mas eu sei que eu entrego um filho para Deus, eu fico tranquilo, porque eu sei que não deixa faltar o que ele vai precisar. Né? Então eu tenho essa segurança. Eu tenho maior segurança nisso, em Deus, do que mesmo uma pessoa que está trabalhando, lutando para fazer as coisas. Né? Também, minha alegria, também da Carol também se entregar, né? Porque a Carol vinha aqui, a Carol, ela e a Clara eram um pouco rebeldes, de repente a Carol foi uma mudança na vida dela, na vida da Clara. Você é muito amigo dela. Aí na vida da Clara eu falei, eu quero conhecer isso aí, quero fazer. Aí falando com as irmãs, né? E eu conto uma história, entendeu? Então, cada pedacinho, cada pessoa se importante na vida dele, eu sei que é muito importante de vocês. Gente, ficamos de pé. O diácono vai dar a bênção, porque ele tem que a paróquia dele é lá na Olaria, São Geraldo de Olaria. Porque quem não conhece é um pouquinho distante, tá? Ele vai depois o Código, a Salete, o Paulo, vão falar. Já isso está chegando aí, galera. Dona Lígia não tem peixe, estamos chegando lá. O Papa vai estar no Rio de Janeiro, dia 25 de abril. O Papa vai lá no vídeo da experiência. Há 8 anos, não, pouco mais, não vou falar para não especular tanta idade. Pedro ainda era bem pequenininho, era meu coroinha. Ellen também era coroinha. Carol ainda nem conhecia ainda. Eu também estava num momento como esse de ser enviado, né? E agora, com um pouco de cabelo a menos, alguns quilos a mais. Eu acho até que Pedro não vai fugir muito disso. Olhando para o pai. Mas retornar a casa, eu fico muito feliz por estar em casa e também porque aqui eu posso também contemplar que toda essa história vocacional que eu trilhei valeu muito a pena. Porque ali, durante esse período, ainda que tenha todas as dificuldades do mundo, e tem, porque não tem nada que não vai ter sofrimento, dificuldade. Quem é casado, quem tem filhos, também tem as suas dificuldades. Mas até nos momentos de dificuldades, Deus nos faz felizes por encontrarmos ali a razão de ser. E só há uma razão de ser, a santidade.
se vive na santidade, tudo na vida da consagração passa a ter sentido. E aí, como o padre já deu a bênção de envio, não quero fazer outra, mas quero aqui fazer o nosso momento de oração, pedindo aquilo que é mais necessário. Às vezes a gente pensa o que a gente pode oferecer para uma pessoa que está entregando a sua vida a Deus. Podemos oferecer a nossa oração, porque é somente pela santificação, e isso vai ser um pedido constante na vida de vocês. Somente pela santificação nós tomamos posse de todas as realidades que Deus preparou para nós. Se hoje nós vislumbramos o que Deus está trilhando em nosso caminho vocacional e temos esperança, a certeza de que vamos receber, só a recebemos quando estamos de coração sinceros e abertos. Aqui é a nossa oração, então se dirige a este abrir o coração, porque é aí, neste campo, que Deus quer atuar. Seja lá em São Paulo, seja lá em Natal, não importa onde, importa que Deus quer trabalhar nos seus corações. Importa que o coração esteja aberto. A família vai estar distante, importa que a família esteja de coração aberto, porque é aí que vão colher os frutos. Hoje nós podemos colher frutos de uma palavra semeada há tanto tempo, palavra de Deus, semeada nesses corações, semeadas nesses terrenos. Hoje o envio de vocês é fruto desta palavra. Amanhã o fruto vai ser de tudo aquilo que você tem semeado no início da sua caminhada vocacional. O fruto vai ser a santidade que vocês estão plantando. Diante de tudo que pode aparecer na vida, e algo eu tenho que falar aqui muito grave, tenho que falar. Pode ser que amanhã vocês vejam que não seja esse o caminho, e isso não é demérito nenhum. Deus colocou vocês nesse caminho por algum motivo e algum objetivo. Pode ser que amanhã o objetivo seja